Então, dentro do modelo de governo da esquerda, ele vai enxergar o trabalhador como oprimido e o empresário como opressor. Você já viu como é que a esquerda fala dos banqueiros? Você já viu como é que eles falam? Ah, é os bancos, esses bancos opressores, não é? Ah, olha, esses industriais opressores, esses capitalistas opressores, e por aí vai. Então, olha, isso é a esquerda, tá? A esquerda, ela tem como plano dividir as classes, dividir os seres humanos, dividir em várias classes. Hoje a gente já tem muito mais outras classes, né? Esse modelo é bem dinâmico. Hoje a gente já tem mulheres contra homens, né? O modelo feminismo. A gente já tem os modelos homossexuais versus heterossexuais. A gente já tem abortistas contra pró-vida. Então ele vai reproduzindo, sabe? Esses modelos de conflito entre as classes. E para gerar instabilidade. É o objetivo, gerar instabilidade e, através da instabilidade, fazer uma manipulação de consciência das massas, tá? Esse é o objetivo da esquerda marxista. Mas, enfim, você já viu que dentro da nossa cultura brasileira, o rico, ele é demonizado? Você já viu que o rico é demonizado dentro da nossa cultura? É por causa disso, porque o rico está associado com o empresário, com o opressor. Olha, são os ricos que nos oprimem, são os empresários que nos oprimem, tá? Por quê? Porque eles vão dizer que a liberdade econômica contribui com a desigualdade social. Então, qual que é o objetivo deles? O objetivo da esquerda, tá certo? É gerar igualdade. Então a esquerda está lutando pela igualdade e a direita está lutando pela liberdade, certo? Vamos lá para frente, para a gente entender isso melhor. Então, mais uma linha que a gente tem então, dentro desse modelo estrutural de esquerda, que eu vou colocar agora símbolo E e D, tá bom? Para colocar direita, esquerda, e L e M, para definir aqui, então, marxismo e liberalismo, tá? Olha só, dentro desse sistema, a gente tem um querendo liberdade, tá? A gente tem um querendo liberdade e a gente tem outro querendo igualdade. Não vai dar para escrever tudo, mas dá para entender. Igualdade. Como que eu faço isso? Para ter igualdade, eu preciso mexer na liberdade econômica, certo? Mas para ter liberdade, eu preciso deixar o sistema definir por méritos. Por méritos, quem se destaca. Então, se para ter liberdade não pode ter intervenção, para ter igualdade, precisa ter intervenção. E aí a gente vai ter a esquerda intervencionista e a direita não intervencionista, porque busca liberdade. Tá fazendo sentido para você até aqui? Você está conseguindo entender até agora? E aí, outra questão que a gente vai ter dentro desse sistema, a gente vai ter mais uma linha. Que é a direita vai priorizar a individualidade. E a esquerda
o coletivo, certo? Então aqui a gente tem, se há um aumento da liberdade, e essa liberdade vem por mérito, a gente tem, consequentemente, um destaque para as individualidades. Dentro do sistema de esquerda, isso, o mérito, ele não pode ser possível. Por quê? Porque na visão da esquerda, a gente tem uns questão e opressão. A gente tem os oprimidos. E se a gente tem os oprimidos, não existe um marco inicial de igualdade para ambos. Então, o oprimido, ele já está em condições inferiores aos empresários, aos da liberdade. Então, é necessário uma intervenção, certo? Para que os oprimidos, eles tenham melhores condições, certo? E aí ele vai priorizar os coletivos. E aí a gente vai ter, por exemplo, a política para as minorias, beleza? A política para as minorias. Então a gente vai ter que ter uma política para os homossexuais, a gente vai ter que ter uma política para os negros, a gente vai ter que ter uma política para as mulheres. Por quê? Porque a esquerda está buscando igualdade. À medida que o sistema ele privilegia a liberdade, quanto maior, mais liberdade, menos igualdade. Quanto maior a individualidade, menor a coletividade. Por isso que o Paulo Freire, né, na Pedagogia do Oprimido, ele fala que a libertação desse modelo de educação opressor, ele só vai acontecer por meio do coletivismo. Por isso que o Karl Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista. Por isso que a conclamação, né, da esquerda sempre chama o povo para o coletivo, porque ele é o partido da revolução das massas, tá certo? Então a gente já tem tudo isso aqui. Então, dentro do modelo liberal econômico, a gente tem liberdade, a gente tem individualidade. Dentro do modelo estrutural político e econômico de esquerda, a gente tem coletivo e a gente tem igualdade. Só que a gente vai ter um outro problema aqui. Como que então a esquerda vai conseguir diminuir as desigualdades? Como que a esquerda vai conseguir diminuir as desigualdades? A esquerda, então, ela vai entender um Estado grande, com muitos ministérios, tá? Quais ministérios? Vamos colocar lá, educação, transporte, opa, faltou o N aqui, transporte, segurança, cultura, e por aí vai, tá? Já, como o governo da Dilma, por exemplo, entregou lá 39 ministérios, né? Por que ela vai precisar? Porque é por meio desse sistema, tá certo? Por meio a saúde, né, também, que é importante colocar, a saúde, a economia e tantos outros, né, gente? Mas à medida em que o Estado, então, controla, ele vai estatizar, tá? A esquerda tem o objetivo de estatizar a educação, transporte, a segurança, a cultura, a saúde e a economia, por exemplo, e tantas outras áreas. Por qual motivo? Para evitar a livre concorrência. Porque a política econômica de esquerda, ela é intervencionista. Então, quando o Estado ele controla esses entes federais, essas esferas públicas, ela também vai poder fixar o quê? O preço, tá? O preço de tudo isso. E se ela fixa o preço sem concorrente, ela domina o mercado, tá certo? Se ela fixa o preço sem concorrente, ela domina o mercado. Tá claro para você aqui? Só que para fazer tudo isso aqui rodar, olha só, gente, educação. É barato a educação? Não. Transporte, barato? Não.
Segurança. A gente está falando das Forças Armadas, né? Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. É barato fazer essa máquina aqui rodar? Não. Cultura, né? Que tem, né? Brasil tem Ministério da Cultura. É fácil fazer isso aqui rodar? Não. Eles investem pouco dinheiro? Não, são milhões. Saúde, é fácil fazer rodar? Saúde, gente, médicos, aparelhagem, equipamento, é fácil botar isso aqui para funcionar? Não. Economia, né? Já que a política de esquerda é uma política protecionista, ou seja, ela tem uma política interna que é resistente à flexibilização do livre mercado, ou com o mercado externo, tá? Uma política protecionista, ela vai fechar. Mercado externo fechado. Certo? Ela tem uma política de proteção interna. Tudo isso aqui é caro. Não é caro para rodar? Agora vem cá. O que define o preço de uma coisa no mercado? O que manda? O que barateia os preços de uma coisa no mercado? O que é que traz qualidade de atendimento dentro do mercado? É a livre concorrência. A competição ajusta os preços, a mão de obra e o produto. Então, o que a gente vai ter dentro de um governo de esquerda? A gente não vai ter uma qualificação da mão de obra, como é a educação no Brasil. Sem concorrência. A escola pública, como é que funciona? É ótima. Como é que funciona o transporte público no Brasil? Como é que funciona a segurança? A segurança ainda é uma outra esfera, mas como é que funciona a saúde? Como é que funciona o sistema de saúde? Como é que funciona a economia? Como é que funciona a política de combustíveis? Porque quem controla a política de combustíveis, de preço e mercado no Brasil é o Estado, né? Como é que funciona? Quanto você paga pela gasolina? Você paga caro? E por que você paga caro? Porque o Brasil não está competindo, o Estado que oferece a gasolina e não está competindo com ninguém. Se você for ver nos Estados Unidos, existem mais de 100, queridos, de 100 são petrolíferas, eu não sei dizer, tá? Mas que produzem o combustível. Então a gente tem mais de 100 concorrentes lá, por isso que o preço da gasolina lá é tão barato. E aí você pega, por exemplo, uma gasolina no Brasil que sai do posto lá por R$ 1,60 e ele chega até o consumidor final por R$ 5. Mas ele é vendido para Venezuela a R$ 2. É vendido para a Argentina a R$ 2. O nosso combustível sai daqui por R$ 2 e é vendido para a gente aqui dentro por R$ 5. Por quê? Porque é o Estado grande que controla, tá? Outra coisa, isso tudo é muito caro. Então, como é que eu faço para dar conta da demanda de toda a produção que eu tenho que realizar, do controle da educação, da saúde e tudo mais? Como é que eu faço isso? Mais impostos. Porque da onde é que sai o dinheiro para bancar a educação? Da onde é que sai o dinheiro para bancar a saúde? Da onde é que sai o dinheiro para bancar a Petrobras? Da onde é que sai o dinheiro para bancar o transporte público? Da onde é que sai o dinheiro, gente? Para bancar a cultura brasileira. De onde sai o dinheiro? Sai do bolso do trabalhador, querido. Sai do seu bolso. Entendeu, meu filho? Sai do seu bolso. E aí, você viu o que a cultura brasileira produz? Ela produz homens em ciranda, né? Andando em círculos, um enfiando o dedo no esfíncter do outro. O que você acha disso? Isso é cultura do Brasil, né? Fora o repasse para as mídias, né? A Globo, as grandes empresas de mídia no Brasil, de TV e tudo mais, elas recebem repasse do governo, gente. Tá certo? E é uma das lutas aí do Bolsonaro, né? Para acabar com esse patrocínio, né? Dessa mídia brasileira. A Globo, ela se estabelece porque ela recebe milhões do governo brasileiro, tá certo, gente? Então, o que a esquerda faz? A esquerda faz tudo. Tudo. Isso aqui, gastando dinheiro do nosso bolso que sai dos nossos impostos.
Tá certo? Então, o governo de esquerda, ele serve para gastar aquilo que foi acumulado no governo de direita. Foi isso que o governo do Lula fez, por exemplo. A FHC deixou o país e o FHC que começa, né, no espectro econômico de esquerda, mas depois ele vai se associando ao centro, mas não tem uma política tão de esquerda como a do Lula. E o Lula, então, ele vai gastar tudo aquilo que foi realizado, o plano econômico do real e tudo mais, tá certo?